paz, só por Ele eu vivo. Mais forte. Deus é santo, poderoso, Tu és digno de adoração. Eu te sigo, eu te ouço para sempre, te amarei. Eu canto ao Rei, é digno, eu amo, adoro, eu te dei, eu me gosto, eu canto e louvo ao Rei, é digno, eu amo, adoro, eu te dei, príncipe da paz, só por Ele eu viverei. Príncipe da paz, só por Ele eu viverei. Diz assim para o Senhor: Ele é o meu Senhor, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Pai de amor, poderoso Deus, é o Emmanuel, é o grande eu sou, Ele é o Cordeiro que me salvou, Ele vivo está, Ele ressurgiu, sempre reinará, sempre existiu, Ele é o Alfa, o Ômega, o início e o fim, Salvador e Messias, amigo pra mim, príncipe da paz, só por Ele eu viverei. Príncipe da paz, só por Ele eu viverei. Diz assim: Príncipe da paz, só por Ele eu viverei. Canta isso pro Senhor. Príncipe da paz, só por Ele eu viverei. Aleluia! O Senhor é a razão da nossa vida, da nossa adoração. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Aleluia. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça.
e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, o meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras de geração em geração, Pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. O Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. Oh, somente a ti, Senhor. A glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor
já louvo. Minha adoração és tu. Te dou meu coração, te dou o meu louvor. Eu vivo só para ti, todo o meu respirar. Cada vez que eu acordar, cumpre em mim o teu querer. Te dou meu coração, te dou o meu louvor. Eu vivo só para ti, todo o meu respirar. Cada vez que eu acordar, cumpre em mim o teu querer. Cumpra o teu querer, Jesus. Este é o meu desejo, honrar a ti com todo o meu ser, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor. Minha adoração és tu. Te dou meu coração, te dou o meu louvor. Eu vivo só para ti, todo o meu respirar. Cada vez que eu acordar, cumpre em mim o teu querer. Te dou meu coração, te dou o meu louvor. Eu vivo só para ti, todo o meu respirar. Cada vez que eu acordar, cumpre em mim o teu querer. Te dou meu coração, te dou o meu louvor. Eu vivo só para ti, todo o meu respirar. Cada vez que eu cumpre em mim o teu querer. Cumpre em nós o teu querer, Jesus. Vem cumprir, Senhor, a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável em nossas vidas. Que não haja barreiras, não haja empecilhos, Senhor.
estão sobre a terra procurar alguém que te adore em espírito, alguém que te adore em verdade. Ai, como achaste a Davi, vem e derrama sobre o óleo precioso da unção e me faz segundo o teu coração. Achei-me verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, ó Pai. Venha ungir minha oferta de amor. Não a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Achei-me um verdadeiro adorador. É o meu prazer te adorar, Senhor. É o meu prazer ministrar louvor. É o meu prazer te adorar, Senhor. É o meu prazer ministrar louvor. Achei-me verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, Pai. Venha ungir minha oferta de amor. Não a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Achei-me um verdadeiro adorador. Achei-me verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, Pai. Venha ungir minha oferta de amor. Não a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Achei-me um verdadeiro adorador. Achei-me um verdadeiro adorador. Achei-me um verdadeiro adorador.
encontrarei descanso no lugar da sua habitação, lugar de paz. Confio em Deus, meu Pai, tenho esperança em mim. Mas doce que o mel é o teu amor por mim. Justo é Senhor Jesus, meu Redentor e luz, me rendo aos teus pés, pois tenho em ti a riqueza maior, em cumprir teu querer, tenho o meu prazer, se tenho a ti o que mais almejar, venha a mim, Salvador, meu viver transformar. Confio em Deus, salvo sou, eu nunca me abalarei. Ouço sua voz em meu ser, perdido não encontrarei. Descanso no lugar Da sua habitação, lugar de paz. Confio em Deus, meu Pai, tenho esperança em mim, mais doce que o mel é o teu amor por mim. justo é Senhor Jesus, meu Redentor e luz, me rendo aos teus pés, pois tenho em ti a riqueza maior, em cumprir teu querer, tenho o meu prazer, se tenho a ti o que mais almejar, venha a mim, Salvador, meu viver transformar, pois tenho em ti a riqueza maior, em cumprir teu querer, tenho o meu prazer, se tenho a ti o que mais almejar, venha a mim, Salvador, meu viver transformar. A riqueza maior, em cumprir teu querer, tenho o meu prazer, se tenho a ti o que mais almejar, venha a mim, Salvador, meu viver transformar. Tenho em ti a riqueza maior, em cumprir, tenho o meu prazer, se tenho a ti o que mais almejar, venha a mim, Salvador, meu viver transformar. Aleluia. A igreja pode se sentar. Momento de dízimos e ofertas. Bom dia. É um prazer estar aqui, é um privilégio poder compartilhar algo com vocês. Eu gostaria de falar sobre o versículo 10 de Hebreus, no capítulo 6, que fala: Deus não é injusto, Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por Ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Eu anotei aqui sobre
para falar sobre isso, e as músicas que a gente cantou fazem todo o sentido com que aquilo que eu separei. Que a gente, geralmente, quando a gente lê um versículo desse, no geral a gente pega na parte de Deus não é injusto e Ele não vai se esquecer do trabalho que a gente fez. Mas no final Ele fala, e do amor que vocês demonstraram por eles. Ajudaram os santos e continuaram a ajudá-los. Aqui a parte mais importante não é o fato de que Deus não é injusto, porque isso a gente sabe. Mas do que Ele não vai se esquecer? Do nosso trabalho e do amor que nós temos pelos santos e por Ele. Então, que a gente possa entender que a nossa oferta e o nosso dízimo é uma oferta de amor, como a gente cantou, que o verdadeiro adorador faz. E que a nossa riqueza maior é fazer o querer de Deus. E como que a gente pode fazer isso? De várias formas. Uma delas é a gente contribuir com a igreja, para que o reino avance, para que a nossa igreja cresça, que a gente possa ajudar os irmãos que têm necessidade. Então, que hoje a gente entenda que ofertar, dar o nosso dízimo, dar a nossa oferta, tirar do que é nosso, para dar a Deus, à igreja, ao corpo e aos irmãos, é muito mais do que obediência, é muito mais que mandamento. É um privilégio e é um ato de amor. Amém? Então, temos as diaconisas que vão entregar os envelopes, se vocês quiserem ofertar. Lembrando que a gente tem missões, então, que privilégio maior do que poder ajudar aqueles que se colocaram entre os mais necessitados, aqueles que precisam ouvir da palavra. Se vocês quiserem fazer do meio digital, tem as informações aqui, o CNPJ é o Pix da igreja, e se for fazer no cheque, seja nominal a Igreja Cristã da Família. Amém? Podem trazer a oferta. A riqueza maior em cumprir teu querer, tenho o meu prazer, se tenho a ti o que mais almeja, venha me Salvador, meu viver transformar. Amém. Vamos orar. Só um minutinho. Senhor Jesus, nos colocamos aqui, Jesus, mais uma vez na sua presença. Obrigada porque o Senhor já está aqui, Jesus. Obrigada, Senhor, porque nós ofertamos aqui adoração e incenso, Senhor, através dessas músicas, desses louvores, Jesus. Mas nesse momento nós entregamos a nossa oferta de amor, Pai, através dos nossos dízimos, das nossas ofertas, Senhor Jesus. Que o Senhor receba, Pai, receba da mesma forma que o Senhor recebe esses louvores, Pai. Que o Senhor esteja prosperando, Senhor, a nossa igreja, as famílias, a todos aqueles que estão contribuindo, Senhor, para o avanço do Teu reino, para o avanço, Senhor, da Tua igreja, Senhor Jesus. Que não nos falte recursos, Senhor, mas que nós também entendamos, Pai, que Tu és a nossa riqueza maior, Jesus, que Tu és aquele que proporciona, Tu és aquele que supre e aquele que sustenta, Senhor. Somos gratos, Senhor Jesus, por tudo aquilo que o Senhor já fez e ainda vai fazer, Senhor, nesta igreja, nessas famílias e em cada um que está aqui, Senhor. Muito obrigada. Amém. Não sou eu que vou pregar hoje, mas eu quero convidar aqui a Sandra, a subir aqui. Senhor Jesus, nesse momento nós queremos pedir a Tua graça, a Tua direção, que o Senhor use a Sandra, Senhor, para falar aquilo que está no Teu coração para a Tua igreja, Jesus. Queremos nos alimentar, Senhor, e queremos que o Teu alimento seja sólido e que possamos nos alimentar durante a semana com esta palavra, Jesus, para os nossos corações, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Bom dia a todos. É um privilégio estar aqui, como já foi dito, né? Que servir a Deus é um privilégio.
privilégio e hoje eu quero servir a Deus compartilhando aqui uma palavra com vocês. Amém? E espero que possa edificar a vida de vocês assim como edificou a minha. Porque é assim, né? Todo mundo sabe disso, que quando a gente vem trazer uma palavra para compartilhar, primeiro Deus ministrou na nossa vida, né? Seja uma bronca ou seja uma promessa, seja o que for, mas primeiro falou com quem vai ministrar, né? E eu sei que todo mundo aqui ama o Senhor e está com o coração pronto aí para receber o que Ele tem para falar nesse dia, né? Vai dar para mostrar aquela imagem lá? Vai? Tá, então vamos lá, vamos andando. Bom, gente, é assim. O tema, né, o título, aliás, vocês já devem ter visto lá no folder, transformando chumbo em ouro. Então parece meio estranho, né? Eu mesma não sabia que isso era possível, né? E para mim foi uma surpresa e por conta disso Deus me inspirou a fazer aí uma analogia em relação à palavra de Deus, né? Então, o chumbo e o ouro, como todos sabem, eles são muito diferentes, né? Na aparência, na cor, nas características, nas propriedades, no uso, enfim. E o chumbo, eu nunca vi ninguém usando uma corrente de chumbo, né? Mas já vi pessoas usando de ouro. E todo mundo sabe que o chumbo não tem o valor que tem o ouro. O ouro é um metal nobre. Inclusive, Deus fala lá na sua palavra que as ruas de ouro que nós vamos pisar, que as ruas de Jerusalém Celestial são de ouro, né? Então, é algo assim excelente. Bom, então, vocês acham que é possível transformar chumbo em ouro? Eu não sabia que fosse, né? Nem passava isso para minha cabeça. Mas, na verdade, essa questão de querer transformar qualquer metal em ouro sempre foi uma ambição dos alquimistas, né? Que eram aqueles homens que eles estudavam, pesquisavam e queriam descobrir coisas, né? Então eram os cientistas, eles faziam de tudo, eles faziam coisas esotéricas, faziam coisas medicinais. Então, eles queriam também, né? Um dos alvos deles era transformar qualquer metal em ouro, porque aí, né? Estaria todo mundo rico, né? Então essa era a ambição deles. E isso é muito antigo, né? E isso está registrado lá num livro de um cara chamado Zósimos, que era um greco-egípcio. E lá em 300 depois de Cristo, né? Ele já registrou ali essa ambição de querer transformar chumbo em ouro. Só que assim, ele usava um vapor sulfuroso e ele conseguia amarelar os metais. Então os metais ficavam com aquela aparência dourada, mas na verdade era só por fora. Tinha de fato ocorrido uma transformação ao ouro. E as pessoas sabiam disso, né? Ele não enganava ninguém. É que na verdade era a tentativa dele. E também, além dele, né? Esse cara aqui, eu nunca tinha ouvido falar dele, esses ossos, né? Mas tem uns aqui que também tentaram transformar chumbo em ouro, e eu creio que você já ouviu falar. Isaac Newton, já, né? Roger Bacon, acho que já, e Robert Boyle. Esses três famosos também tentaram, porém sem sucesso, né? Bom, então, eles tinham tanta vontade de transformar os metais em ouro, né, que eles queriam descobrir uma fórmula mágica e surgiram até lendas, né? Inclusive a pedra filosofal. Vocês já devem ter ouvido falar disso, né? Quem assistiu, leu, sei lá, Harry Potter, tem lá Harry Potter e a pedra filosofal. Então a pedra filosofal era um objeto que eles queriam inventar, né, para realmente transformar qualquer metal em ouro e também produzir o elixir da vida eterna, né? Tá tão fácil, né? Não precisava inventar nada, né, gente? Mas os incrédulos querem reinventar, né, as coisas que Deus já tem ali prontinho e já pagou até o preço. Tá tudo fácil, caminho aberto para nós, né? Mas enfim, então todas essas tentativas
indicativas, né? Vocês viram que a data é muito antiga, né? Lá no 300 depois de Cristo, na Idade Média, enfim. Porém, tudo sem sucesso. Mas, em 1980, ó, não está tão longe do nosso tempo, né? Um cara chamado Glenn, eu não sei se é Cibor, que fala o nome dele, mas ele tinha um vasto know-how em química, né? Então ele utilizou todos esses conhecimentos dele e pela primeira vez ele conseguiu transformar o chumbo em ouro. Olha só, não está tão longe da gente. E apesar desse nome não ser tão conhecido, né? Eu também nunca tinha ouvido falar dele. Eu fui pesquisar e diz assim que ele foi o responsável por isolar o elemento plutônio em 1941 e isso possibilitou a criação da bomba atômica nos Estados Unidos. Olha só, então o cara fez coisas importantes, né? Mas não era tão conhecido, ele ficou mais conhecido por transformar o chumbo em ouro. Então, vou falar um pouquinho desse experimento, como é que ele se deu. Então, em 1980, na verdade, esse cientista, esse químico, na verdade, ele utilizou o metal, na verdade ele pegou o bismuto, que era um metal muito confundido com chumbo, inclusive, mas ele pegou o bismuto porque ele facilitava um pouquinho o processo. Porque vocês vão ver mais pra frente que é um processo muito árduo e longo e quase impossível de acontecer, né? Por isso que só ele conseguiu, e eu não sei nem se ele repetiu a experiência, porque nas pesquisas não aparece essa informação. Mas olha só, consistia no seguinte, ó. Bom, antes de falar como era o processo, eu vou falar para vocês quanto que custou todos esses experimentos aqui. Para esse cientista conseguir transformar, conseguir produzir em laboratório 30 gramas de ouro, foram gastos, né? Ele não tinha dinheiro, mas os investidores, né, nessa empreitada, investiram $1 quadrilhão. Eu não sei nem quanto que é isso, eu não sei nem o que dá para comprar isso, é muito zero, né? $1 quadrilhão. Então, e na mesma época, esses mesmos 30 gramas de ouro, eles podiam ser comprados por $590. Já está explicado por que ninguém produz ouro em laboratório, né? Aí eu vou te falar um pouquinho como que acontece essa mudança. O chumbo, aliás, tem 208 partículas atômicas. E o chumbo, ele tem 197. Ou seja, tem 11 a mais. O chumbo tem 11 partículas a mais do que o ouro. E para ele virar ouro, ele tem que perder de uma só vez essas 11 partículas. Como que isso acontece? Ele é bombardeado e de uma única vez, não vale assim, perde uma aqui, não é somatório, não é cumulativo, tem que perder de uma vez só as 11 partículas. E isso é uma coisa quase impossível de acontecer, mas pode acontecer, só que pode levar meses, anos e custar esses 4 milhões todos aqui que a gente viu. Então, é uma coisa viável, porém não é economicamente falando, né? É melhor ir para a Serra Pelada e procurar o ouro lá na serra, né? Do que produzir no laboratório. Mas enfim, a vaidade humana nos leva a fazer coisas que nem que seja para dar prejuízo. Se for alimentar o ego da pessoa, a pessoa vai e paga o preço, né? Infelizmente é assim. Bom, mas você deve estar pensando aí, nossa, eu vim aqui para ouvir uma pregação e eu estou ouvindo uma aula de química. Longe de mim ser uma aula de química, porque nem de química eu entendo, nunca fui boa em química, nunca tirei nota boa em química, sou um zero em química. Mas eu gosto de contar como que as coisas surgem para mim, assim, sabe? E um dia eu estava assistindo lá um vídeo no YouTube, era um cristão, ele estava fazendo uma ministração e ele estava falando sobre hermetismo. Nem procuro o que é, porque não vale a pena. Ele estava falando sobre hermetismo e ele citou lá que os alquimistas queriam transformar chumbo em ouro, e aí eu fiquei curiosa e comecei a pesquisar, né, e descobri tudo isso aqui. E aí Deus começou a falar comigo sobre essa questão da transformação.
né? Que nós somos o chumbo e precisamos nos tornar ouro. Amém? Só que eu fico muito apaixonada por Jesus quando Ele fala comigo assim de uma forma muito louca, sabe? Porque eu sei que não veio de mim, porque como eu não entendo nada de química, jamais pensaria nisso. Eu não sei nem usar os termos da química, mas o Senhor fala do jeito que Ele quer, não é? E para mostrar que é Ele mesmo, Ele usa as formas mais loucas possíveis para a gente tomar posse daquilo que aquilo é para nós. Bom, então, eu fiquei pensando, nós somos o chumbo que precisamos virar ouro. Mas Deus não nos fez chumbo. Deus nos fez ouro. E por que a gente precisa ser transformado então? Porque o pecado entrou na nossa vida, o pecado entrou no mundo e ele mudou a nossa essência, mudou a nossa natureza e nós nos tornamos corruptíveis, né? Na nossa essência, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Não precisaria de transformação. Só que o pecado entrou no mundo e corrompeu a nossa essência, corrompeu a nossa identidade. E para que a gente pegue de volta essa identidade que nós temos em Deus, nós precisamos ser transformados. E vou dizer, custa caro, né? É mais ou menos nesse nível aqui do chumbo em ouro. Pode demorar meses, pode demorar anos e vai acontecer, né? Se a gente não desistir. Nós precisamos ser resilientes, perseverar, porque enquanto nós estivermos nessa terra, a gente vai estar no processo de transformação. E o nosso alvo é o quê? É qual? Ser como Jesus, não é? Ele é o nosso alvo, ele é o nosso exemplo. Ele é o nosso modelo de varão perfeito. E a nossa busca é por ser como Jesus, é ser como Ele. E Paulo, que era Paulo, disse o quê? Não julgo que eu tenha alcançado, mas prossigo para o alvo. Então, é até bom a gente achar que nunca vai alcançar, porque senão pode correr um risco de em algum momento da nossa vida a gente achar que já é alguma coisa. E na verdade, nós temos muito valor para Deus. E Ele olha para nós de uma forma muito especial. Mesmo nós não sendo, Ele olha como se nós já fôssemos. E isso é a nossa esperança, porque só que isso não pode envaidecer o nosso coração. A gente não pode se achar nada. A gente tem que realmente olhar para a nossa essência pecaminosa e desejar a transformação que vem de Deus. Amém? E aí eu fiquei pensando, né, sobre transformação. A nossa mensagem aqui hoje vai ser sobre transformação. E aí, pensando numa transformação assim de aparência, né? Quem tem mais de 40 aqui, se pegar a sua foto lá antes dos 40, vai ver que mudou um bocadinho, né? Mudou um bocadinho, né? Uns falam, eu melhorei, né? Melhorou, pode ter melhorado, mas o nosso corpo a cada dia está morrendo, certo? Cada dia nós estamos caminhando para o final. E é natural que o nosso corpo sofra essas mudanças, né? E eu fiquei pensando, né? Se fosse possível fotografar o seu espírito, a sua alma, fazer um antes e um depois, sabe? Antes de Jesus e depois de Jesus. O que será que ia aparecer nessa foto? Né? Como será que Deus... Como será que você ia se enxergar antes? Pensa aí, não precisa nem fotografar. Você sabe o que você era antes de Jesus. Você sabe como você era. Eu sei como eu era. E eu sei o que Jesus já fez em mim. E sei também o que precisa ser feito. E tem coisas que eu não sei. Mas qual é o meu movimento? Senhor, sonda o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau. Me mostra o que eu preciso ser mudada, porque às vezes a gente não consegue enxergar os nossos defeitos, mas quando nós somos confrontados com a verdade, quando nós conseguimos ver a imagem de Jesus refletida como um espelho, aí sim a gente consegue perceber no que eu ainda não me pareço com Ele. Eu quero que a gente leia agora Efésios 4, versículo 22 até o 24. Fala um pouquinho sobre
o que Jesus espera de nós em relação a essa transformação. Efésios 4:22. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, e serem renovados no modo de pensar, e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Esse texto é muito usado em batismo, né? Então, despir-se do velho homem e vestir-se do novo. É isso que acontece, que precisa acontecer na nossa vida, né? Nós nos despojarmos de toda aquela vã maneira de viver e recebermos em nós esse novo homem que é a imagem e semelhança de Deus. Bom, essa é a vontade de Deus para a gente. Mas como é que isso pode acontecer? Será que é um passe de mágica? Será que é do dia para a noite? Tem gente que muda de vida mais rápido, tem outros que levam mais tempo. Então, esse texto que a gente vai ler agora, Romanos 12, verso 1 e 2, é o texto base aqui para essa ministração. E daqui para frente, tudo que a gente for falar vai se voltar para esse texto. Romanos 12, versículo 1 e 2. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O final é muito bom, né? Todo mundo quer experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa é a parte maravilhosa do versículo. Só que para chegar nesse final aqui, tem um caminho que é o quê? E olha, ele está rogando pelas misericórdias de Deus, está suplicando. Gente, olha, se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não se amoldem aos padrões deste mundo. Então, tem tudo isso para você chegar na boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma dessas coisas. Eu selecionei algumas partes desse texto para a gente meditar junto. Eu queria que você abrisse lá em Salmos 51, verso 17, para a gente ver um exemplo de sacrifício vivo. Salmos 51, 17. Ó, a imagem apareceu aqui do chumbo e do ouro, né? O ouro é mais fácil da gente imaginar, mas o chumbo tá ali, ó. Uma coisa cinzenta, ali não dá para perceber que é só uma imagem, mas ele é pesado também. E o ouro, mesmo estando bruto na natureza, né, na forma bruta, ele já é atraente, né? Bem diferente do chumbo. Esse versículo vai ficar aqui porque a gente vai se remeter a ele daqui para frente, tá? Então vamos lá, Salmos 51, 17. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás a Deus. Então, quer fazer um sacrifício para Deus? Começa quebrantando o coração. O que é quebrantar? Quebrantar, né, no latim quer dizer quebrar. Mas ele tem um sentido também de sem forças, né? Então, quando você está quebrantado, você está diante de Deus sem força. Senhor, na minha força eu não vou conseguir nada. Então, você está, querendo ou não, se humilhando para Deus, né? Reconhecendo a sua pequenez. Eu não tenho força, Senhor. Eu sou fraco. Preciso de Ti. Então, esse é um sacrifício. Por quê que é um sacrifício? Porque não é natural do homem se reconhecer sem forças. O homem, ele tem uma inclinação para se achar o máximo, para se achar o melhor que o outro.
Então, quando nós conseguimos quebrantar o nosso espírito, na verdade, nós estamos negando a nossa natureza pecaminosa e estamos sacrificando o nosso eu para o Senhor. Lá em Hebreus, capítulo 13, versos 15 e 16, abre lá também. Hebreus fala também de sacrifício. Hebreus 13, verso 15. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Então aqui fala de dois tipos de sacrifício. Primeiro, sacrifício de louvor. O que será que é um sacrifício de louvor? Sacrifício de louvor é quando você consegue louvar a Deus, reconhecer a soberania dele, mesmo na adversidade, mesmo nos momentos difíceis. Isso é um sacrifício de louvor. Porque quando tudo está dando certo, é fácil levantar as mãos e louvar e adorar a Deus. Mas quando tudo está dando errado, quando chega o momento da dor, o momento da perda, e você continua adorando, você continua louvando, esse é o sacrifício de louvor. E é isso que agrada a Deus de verdade. Porque quando você louva no momento bom, na verdade você está sendo grato. Mas quando você louva no momento da adversidade, você está tocando o coração de Deus de uma forma muito especial. Porque não é natural, Ele sabe. Jesus sabe que isso não é natural, porque Ele se fez carne. Ele sabe que quando Ele estava lá sofrendo injúria, sendo cuspido, não era natural. A natureza dele queria fazer o quê? Ai, manda fogo do céu e queima esse povo aí, né? Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Então Jesus nos mostrou que é possível o sacrifício de louvor, porque ele em carne teve momentos de sacrifício de louvor. Amém? Então, quer sacrificar? Sacrifica aí na hora, louva o Senhor na hora da dor. E o outro sacrifício que a gente vê aqui nesse trecho é fazer o bem e repartir com os outros o que você tem. Fazer o bem, né? Ninguém é bonzinho, viu, gente? Tenho essa notícia para dar. Ninguém é bom. Nem Jesus, né? O que Jesus falou? Quando ele foi chamado lá, bom mestre, ele falou assim, o que é bom é Deus, né? Porque ele estava em carne naquele momento. Ninguém é bonzinho, gente. Nós temos atitudes de bondade porque o Espírito Santo que habita em nós nos move a tê-las. Porque por nós mesmos nós não somos bons. Por nós mesmos nós não somos capazes de repartir o que temos. É o Senhor que nos move a fazer isso. E aqui no versículo está dizendo assim, ó, não se esqueçam de fazer, porque a gente dá uma de esquecido, né? Ah, vou pensar em mim, É isso que o mundo fala, pense em você, gasta tempo com você. Mas não é o que a palavra diz. A palavra diz para nós fazermos o bem e repartirmos o que nós temos. Bom, então, sacrifício de louvor é isso então, irmãos. E um exemplo bíblico que a gente tem também é Paulo e Silas, né? Na prisão. Eles não estavam num momento muito bom, concorda? Eu não consigo nem me imaginar numa situação daquela. Só de estar preso eu acho que eu já morreria. Que dirá estar ali sofrendo e injustamente, só porque falaram de Jesus. Só que eles tiveram uma atitude, um posicionamento de serem adoradores em qualquer circunstância, apesar da circunstância. E o que aconteceu? As cadeias se romperam e eles foram libertos. Então, se você se sente aprisionado, começa a louvar, começa a adorar, e você vai ver que as cadeias que te prendem serão rompidas. Amém? Bom, a outra parte do versículo ali que diz, sacrifício vivo, já falamos, santo e agradável a Deus. Santo e agradável a Deus.
Então, nós que buscamos a santificação, o que é santificação? É separação das coisas impuras. Então, eu me separo, eu fico à parte, não me misturo, né? Então, isso é buscar a santidade. Então, para isso a gente precisa abrir mão dos nossos próprios interesses e buscar o que agrada ao Senhor. E como saber o que agrada ao Senhor? Pode ficar tranquilo que você não vai ter, nós não vamos ter nenhum argumento com Deus falar assim: eu não sabia que isso te agradava. Porque está tudo na Bíblia, gente, o que agrada e o que não agrada. Então nós somos inexcusáveis, indesculpáveis perante o Senhor. E tem outra: a quem muito foi dado, muito será cobrado. Quanto mais conhecimento nós temos, mais nós seremos cobrados. Então fique esperto. E não adianta falar: então não vou ler a Bíblia, porque aí eu vou ser menos julgado. Não, porque o Senhor sabe que você tem condições para. Ninguém aqui está num país onde sofre perseguição, onde não tem uma Bíblia, onde não pode se reunir. Graças a Deus que nós não estamos nessa condição. Então nós não temos desculpas, né? Então vamos ler lá Efésios 4, 25 até o 32. Aqui já tem uma listinha meio grande de coisas que não agradam a Deus. Então presta atenção aí, Efésios 4, do 25 ao 32. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Então aqui já tem a primeira coisa da lista que não agrada a Deus: mentira. Mentira. Tem gente que se dá ao luxo de julgar mentirinha e mentira grande. Gente, mentira é mentira. Não tem mentira, é uma mentirinha inocente. Não tem mentira inocente. Mentira é mentira. E nós sabemos muito bem quem é o pai da mentira, porque a Bíblia também nos fala. Então, quando eu minto, eu estou transparecendo uma qualidade que não é do meu pai verdadeiro, mas é do pai da mentira. Então, fique esperto aí com a mentira. Não pensa que tem mentirinha inocente, porque não tem. A mentira é uma brecha na sua vida para o diabo entrar e trazer coisa muito pior para o coração da gente, né? O outro versículo: quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. Ficar irado é natural do homem, né? Contrariou, pisou no calo, levou uma fechada no trânsito, você fica irado. Mas a Bíblia fala: ok, se dê o direito de ficar irado, porém não peque. Cadê o autocontrole, o autogoverno? Não é? Então, essa advertência para nós, fiquem irados, mas não pequem. E outra coisa, não se ponha o sol sobre a sua ira. Ficou irado hoje, vai se consertar hoje, não vai dormir irado, acordar irado, ficar ruminando aquela raiva, aquela ira, porque isso só vai te fazer mal. Então, tiver momentos de ira, conta até 10, conta até 1000, mas apaziguem o coração, para não dar lugar ao diabo, porque por conta da ira as pessoas cometem crimes, porque não se controlam ali naquele momento. Por conta de ira, muitas vezes nós ofendemos pessoas com as palavras que nós falamos nesses momentos de ira, e depois que você fere, pode até curar, mas fica a marca. Então vamos evitar. O próximo: o que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com o que estiver necessidade. Então, roubar, né? Isso aí eu acho que é bem grave, mas o que me chamou a atenção aqui foi a questão, trabalhe fazendo algo de útil para que tenha com o que repartir. Eu achei interessante porque não está falando assim: trabalhe, faça o que é útil para você se deleitar, mas fala o que? Para você repartir. Olha só que interessante. E às vezes a gente acha que é dono do nosso dinheiro.
Às vezes a gente acha que o nosso dinheiro é merecido pelo trabalho que fazemos, então eu vou gastar comigo, para mim. Só que aqui está dizendo o quê? Repartir com o que tem necessidade. Aí vem o outro da lista. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Aí você vai falar assim, mas eu não falo palavrão. Aqui nem está falando palavrão, porque palavrão nem cabe na boca de um crente, concorda? Hoje não tem visitante aqui, estou mais à vontade. Né, Rose? Dá para falar um pouco de crenteza aqui, né? Porque quando tem visitante a gente tem que falar diferente, né? Mas palavra torpe vai além do palavrão, gente. Palavra torpe é aquela que não edifica. Então, pensa aí o que não edifica. Pergunta para Deus, Senhor, o que eu tenho falado que não edifica? Isso é uma palavra torpe. Outro versículo, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Nossa, o Espírito Santo fica triste? Fica. Às vezes a gente fala para a criança, né? Olha, se você fizer isso, Jesus vai ficar triste. Eu não sou muito a favor de falar isso para criança. Mas é uma verdade. O Espírito Santo se entristece quando nós fazemos algo que desagrada a Deus. Continuando aí o texto, livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como de toda maldade. A amargura, gente, é uma coisa terrível. Uma pessoa amargurada, ela se torna uma pessoa só, porque ninguém quer ficar perto de uma pessoa amargurada. A gente quer ficar perto de quem nos fala, nos transmite coisas que edificam a nossa vida. Uma pessoa amargurada é uma pessoa rixosa, uma pessoa que só reclama, uma pessoa que não nos faz sentir bem, parece que rouba a nossa energia, né? Então, vigia aí para você não ser uma pessoa amargurada. Tira a amargura do seu coração, tira esse amargo, né? Como foi cantado aqui num dos louvores. Aqui, as coisas de Deus, né, as palavras são doces como mel, não tem nada a ver com amargo, né? Terminando esse trecho, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Perdão, o perdão. É muito fácil falar de perdão, mas difícil é perdoar. Só que eu digo para você, tem gente que fala assim, eu não estou sentindo de perdoar. E eu vou te dizer que você não tem que sentir mesmo. Você tem que decidir perdoar. A partir do momento que você decide perdoar, já está tudo certo com Deus. E aí vai entrar o processo da cura, o processo do perdão genuíno lá de dentro. E isso pode levar anos. Eu já passei por isso. E eu afirmo para você que foi a partir da minha decisão de perdoar que veio o perdão genuíno. A falta de perdão, ela só faz mal para quem a tem. Não faz mal para o que não foi perdoado. Então, cuida para você não trazer amargura para o seu coração por conta da falta de perdão. Tiago 4:5. Peraí. Estou pulando uma parte aqui. Então, aí essa listinha, né? Eu marquei, até grifei aqui no meu texto as palavrinhas. Essa listinha de coisas que desagradam a Deus. Talvez você esteja pensando assim, aquela coisa ali que ela leu, essa já estou tudo certo, eu faço numa boa. Tem alguma coisa aqui que eu ainda tenho dificuldade, mas eu estou tentando. Essa daqui, deixa para lá, essa é muito difícil, não vou nem tentar. Então eu quero dizer para você que quando você age assim, você está entristecendo o Espírito Santo, porque Ele te quer por inteiro, Ele não quer parte de você. Lá em Tiago 4:5 fala assim, ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? O Espírito Santo tem ciúmes de você, porque Ele te quer por inteiro. Então, se tem algo aí ocupando o seu coração e que você finge demência, né? Faz de conta que está tudo bem. Pode ter certeza que Ele está com ciúme, porque Ele te quer por inteiro. Amém? Ele não quer dividir espaço com aquele seu pecadinho
queridinho, preferidinho, ou que talvez você nem gosta tanto, mas que você acha que é impossível se livrar dele. Tem coisas que não dá para lutar sozinho, irmãos. A gente precisa de ajuda. E por isso nós somos um corpo. Se você está com o pé doente, você vai lá com a mão e faz um curativo e ele vai sarando. Agora, se você está fora, né? Se o pé está fora do corpo, eu vou sarar sozinho. Cuidado que pode necrosar e vai morrer, né? Então fique esperto, pede ajuda quando precisar. Não vai lutar a sua luta que você acha impossível sozinho. Agora a parte lá do culto racional, que é o vosso culto racional. O culto racional, na verdade, ele pode se referir aqui a esse ajuntamento de pessoas para buscar a Deus, para adorar a Deus. Mas eu quero dar um foco aqui no nosso culto diário a Deus, na nossa vida, no nosso dia a dia, fora do ambiente aqui, prédio e igreja. Né? Porque nós somos a igreja, onde nós formos, nós somos a igreja. E o Senhor está conosco em todos os lugares. Então o nosso culto deve ser racional onde nós estivermos. Como? Com a nossa postura, o nosso posicionamento, que é a palavra-chave, né? Para a Igreja Cristã da Família esse ano, posicionamento. Então a gente precisa ser coerente com aquilo que a gente acredita, coerente com aquilo que a gente prega. Porque como é que eu vou pregar uma coisa para o meu colega de trabalho se ele vê incoerências na minha vida com aquilo que eu falo? Você acha que ele vai querer Jesus? Porque ele vai pensar, não mudou, né? Não que nós sejamos infalíveis, não que nós sejamos perfeitos, claro que não, as pessoas sabem disso, mas tem coisas que são muito gritantes. Não dá para você pregar um negócio para o seu colega de trabalho, para o seu vizinho, e ele ouvir você gritando, xingando lá na sua casa, brigando com os filhos, né? Então a gente precisa de coerência. Então é esse culto que eu quero falar. E eu quero também pensar aqui, eu preciso ter clareza de qual é a minha motivação de vir à igreja, de ouvir a palavra todo domingo. O que me traz aqui? É um encontro com os irmãos? Porque eu me sinto bem, né? Qual é a sua real motivação para buscar ao Senhor? É só porque você quer ser salvo? É porque você quer que Ele te abençoe e você prospere? Qual é a real motivação, né? E se a gente não tiver clareza disso, a nossa vida fica no automático, sabe? E isso, a gente vem aqui, a gente chora no louvor, a gente se comove, a gente se emociona, mas a emoção por si só, ela não vai gerar o que nós precisamos, que é a transformação. E a transformação, ela vem pelo que nós ouvimos, lemos, pela nossa intimidade com Deus, né? É isso que vai gerar a transformação no nosso coração. E até a frase do Aristóteles, né? Se você não mudar, nada muda. Então, não espere que uma situação mude, porque o outro tem que mudar. Você precisa mudar. E aí a situação vai mudar. Bom, isso se resume naquela palavrinha que volto a dizer, posicionamento. Posicionamento e ação. Isso faz toda a diferença, né? Não adianta só ficar orando, você tem que agir também. Claro que direcionado por Deus, mas você tem que agir. E eu quero dizer o seguinte também, que essa coerência, ela começa dentro da nossa casa. Né? Não dá para a gente ter uma postura no meio dos nossos irmãos e lá na nossa casa, se nós temos parentes que ainda não são cristãos, nós termos outra, né? Porque eles estão olhando para isso. Então a gente precisa ganhar essas pessoas como? Com amor, né? Ontem o Rafa até falou um trecho importante lá, que muitas vezes nós excluímos as pessoas, porque elas não falam o nosso crentez, porque elas não fazem o que nós achamos que é certo e que é muitas vezes, e ao invés de acolher essas pessoas, nós excluímos. Ou não, falar, mas eu nunca excluí. Às vezes um olhar nosso exclui, sabia?
um olhar de julgamento, de condenação, sabe? Eu já fui em igreja que a pessoa me olhou de cima e embaixo só porque eu estava de calça. E eu me senti totalmente excluída. E eu, claro, não quis voltar lá nunca mais, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, com essa questão da exclusão. Porque Jesus não excluía. Ele andava no meio dos pecadores e era sal e luz lá onde ele estava. É assim que deve ser a nossa postura, né? Bom, continuando aqui, que a hora já está avançada. Então, a cura, né, a transformação precisa começar na nossa casa. Lares doentes, igrejas doentes. Por quê? Porque a igreja são as pessoas. Então, onde nós formos, tanto com as nossas virtudes, quanto com as nossas enfermidades, nós vamos contagiar o ambiente com aquilo. Então, pensa lá, que eu preciso melhorar na minha casa, no meu relacionamento com meu marido, com a minha esposa, com os meus filhos. O que eu preciso melhorar? Bom, aí vem a outra parte que fala assim, amoldar, deixa eu achar lá, e não sede conformados com este mundo, que é outra versão, né? E não se amoldem, não entre na forma deste mundo, os padrões desse mundo. Então, você lembra do chumbo, né? Que para o chumbo virar ouro, ele tem que perder de uma vez aquelas 11 partículas. E eu diria para você que, para a gente caber na forma de Jesus, que é o nosso padrão, a gente precisa perder, a gente precisa ser aparado, né? Se for colocar a gente do jeito que a gente é, na forma de Jesus, pode socar, apertar, não vai caber. Tem que ser aparado, tem que perder, mas é perder para ganhar, né? Eu preciso diminuir para que Cristo cresça em mim. Eu não vou conseguir entrar na forma se eu não quiser abrir mão de nada. Não vai caber. Então eu preciso me quebrantar. Preciso dizer, Senhor, eu preciso. Eu quero, Jesus. E aí Ele vai e nos ajuda nesse processo de transformação. O contrário do mundo, né, gente? Porque a forma do mundo, ela é bem grandona, é bem espaçosa. E lá cabe tudo, né? Autoestima, empoderamento, você é o cara, você nasceu para ser feliz, você nananã, e etc, e etc. E isso só vai inflando o nosso ego, e o nosso ego não tem nada a ver com Deus. Pode ter certeza disso. Porque está ligado à nossa carne, e o espírito milita contra a carne e a carne contra o espírito. Não é isso? Essa é a nossa guerra. A nossa carne é uma cruel, acho que é a pior das nossas inimigas. Porque o diabo, você repreende em nome de Jesus e ele sai. A carne está ali com você. Você acorda com a carne, você dorme com a carne. E se você não dominar ela, ela vai te dominar e vai te afastar de Deus. Então a gente precisa ter essa clareza. A minha carne, que eu cuido tão bem, né? Cuido tão bem da minha carne. Mas ela pode me levar ao distanciamento de Deus. Então fique esperto. Renovação da mente, né? Que está escrito ali, ó. Transformados pela renovação do vosso entendimento. Que na verdade é o que? É metanoia. É mudança de pensamento, né? É uma... Mas precisa acontecer, porque estamos arrependidos. Falaram para ele que ele tinha que nascer de novo. Ele falou, mas eu vou voltar para a vida da minha mãe. Então, as
coisas com muita dificuldade. Continuando, e não é capaz de entendê-las porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, ele mesmo por ninguém é. Do Senhor para que possa instruí-lo, nós, porém, temos a mente de Cristo. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Será mesmo? Glória a Deus por isso. Ele está afirmando, então é possível, mas não está pronto. Está em construção a mente de Cristo em nós. Vai depender do nosso empenho, da nossa disposição de realmente querer ter uma mente renovada, transformada. E muitas vezes, o que nos impede de ter essa mente transformada são os nossos achismos. Então a gente lê a Bíblia, a gente ouve alguém pregar sobre uma coisa, mas a gente fica lá nos nossos achismos. Mas eu acho que não é bem assim. Eu não acho isso. A Bíblia está desatualizada. Precisa atualizar a Bíblia, ela está fora de contexto, ela é para outro tempo. Cuidado com os achismos, porque a verdade é uma só. E lá com Jesus não vai ter argumentação. Porque está claro aqui na Bíblia, né? Tiago 4,8 diz assim: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. O que será que é uma mente dividida? Lá em Filipenses 4,8 fala sobre isso, Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de tudo que está fora disso está dividindo a nossa mente. Se eu penso em coisas mentirosas, enganosas, está dividida a minha mente. Se eu penso em coisas impuras, a minha mente está dividida. E por aí vai. Então, está aí a dica para a gente avaliar a nossa mente. Se tem alguma coisa dividida, espaço aí com o que é puro, santo e agradável, aí a gente tem que fazer o quê? Sacrificar. Então, olha lá, estou indo para o finalmente já. Sacrifício, santificação, mente renovada, tudo isso num pacote só, né? Resulta em quê? Viver o final do versículo. Experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ufa, finalmente chegamos no final do versículo. Mas viu que o caminho é longo, né? Viu que o caminho não é fácil, mas é para os fiéis. Porque as promessas de Deus não são para todos, são para os fiéis. Você quer as promessas? Seja fiel. Porque não é para todo mundo, gente. É para quem for fiel, para quem perseverar, para quem for resiliente, para quem estiver disposto a sacrificar. Então, vamos lá. Quer ser justo ou está disposto a sofrer a transformação do virarão? A gente viu que é possível, né? Bom, mas eu tenho uma boa notícia. Lá no Chumbo Vira Ouro foram investidos 4 milhões. Mas para nós virarmos ouro, né? Nós subimos aqui, Jesus, virarmos ouro, o preço já foi pago. Jesus pagou o preço e com certeza é imensurável. Foi muito mais do que 4 trilhões. Porque a vida, o sangue de um inocente, um Deus que se fez carne e habitou entre nós, isso não tem preço. Por amor. Por amor. Então, isso não tem preço, não dá nem para calcular. Não tem zero que componha esse valor, né? Então, e Jesus, muita gente fala assim, mas eu já estou salvo, já estou perdoado. Mas Jesus não veio só para salvar, gente. Ele veio para nos transformar aqui, para a gente já ir sendo trabalhado aqui. Porque como é que você vai chegar no céu carregando tanta coisa da sua carne? Você tem que ser lapidado aqui, né? Agora, eu disse que o preço foi pago, mas a escolha de entrar no processo é nossa. Ele pagou o preço por todos, mas nos deu o livre-arbítrio para querer entrar ou não no processo. Então você pode escolher.
Lembra dos ósimos, aquele cara lá, o greco egípcio lá, que ele punha o vapor sulfuroso e os metais ficavam amarelados, mas de verdade não eram ouro? Tem gente que se contenta em ter uma aparência de cristão, né? Ah, tá tudo bem. Mas lá dentro não abre para ser transformado. E eu te digo que isso não vai te levar a nada. Porque uma hora ou outra, Jesus sabe o que está lá dentro. O que mais importa é Ele. Não é que o irmão vai pensar de você. Ah, eu tenho que manter a minha fama de cristão. Não, Jesus sabe se você está precisando de transformação, em que área você está precisando. Abre o coração para Ele transformar. Não precisa ter vergonha de Jesus. Ele te ama, Ele te fez, Ele deu a vida por você. Então não precisa se envergonhar da sua dificuldade, do seu pecado, do seu erro. Abre o coração para Ele, é só isso que Ele quer. Filho meu, dá-me o teu coração. É isso que Ele fala, né? Então, para terminar, talvez você esteja pensando assim: nossa, vim aqui, acordei cedo, escutar um negócio tão duro desse, né? Uma exortação. E eu quero te dizer que é uma exortação, sim. Quero te dizer que a Bíblia está cheia de exortação. E exortação não é bronca, sabia? Exortação quer dizer incentivar, quer dizer estimular. Então eu estou aqui para isso, para te incentivar, para estimular e mais, para desafiar você e a mim a buscarmos essa real transformação que só com o Espírito Santo que nós somos capazes. Amém, queridos? Então, eu quero agora, encerrando aqui, mas eu quero orar. E como a gente falou, né, que às vezes tem lutas que a gente não consegue sozinho, que a gente precisa de um irmão para ser suporte para nós. E a Bíblia fala, né, suportai-vos uns aos outros. Não é suportar, tem que aguentar o irmão, que o irmão é chato, pachu. Não, é dar suporte, é realmente estar junto com ele, apoiar. Isso é o suportar. Então peça ajuda para alguém que você confia, para alguém que você consegue abrir o seu coração. Mas principalmente rasga o seu coração diante de Deus, porque Ele é a tua força, Ele é aquele que realmente pagou o preço para você ser transformado. Você não vai ser uma obra inacabada, Ele vai completar a boa obra, porque aquele que começou é fiel para completar, e até o dia da volta dele nós seremos aperfeiçoados. Amém, queridos? Então, nós falamos aqui que exortar é incentivar, é estimular, e também falamos de dar suporte, né? Então, eu queria te desafiar agora, né? Falamos de quebrantamento, que é você reconhecer que não tem força naquela área, que você precisa de ajuda. E o Senhor está aqui. E o altar dele foi erguido neste lugar. E Ele pede um sacrifício para você. E você vai sacrificar aquilo que está te atormentando aí. Aquilo que você não consegue, você quer sacrificar. Você quer mortificar, mas você não está conseguindo sozinho. E eu quero te desafiar, né? A ter coragem de vir aqui no altar do Senhor e colocar diante dele a sua vida como sacrifício vivo e a sua dificuldade, para que ele tome nas mãos dele e te fortaleça e comece a caminhar junto com você. Amém, queridos? Você pode pensar, eu vou ficar no meu lugar mesmo. Ok, quer ficar, fica. Só que o seu passo de fé quer dizer muita coisa para Jesus, sabia? E como eu disse antes, não tenha vergonha dele, mas abra o seu coração para ele. Amém? Aleluia, Jesus. Senhor,
Obrigada, Jesus, porque a Tua palavra revela para nós quão grande é o Teu amor, Senhor. A Tua palavra revela para nós que o Senhor é um Deus bom, um Deus longânimo, Senhor. Um Deus, Senhor, que nos perdoa, um Deus disposto a nos ajudar nas nossas dificuldades, Senhor. Senhor, nós queremos colocar nessa manhã no Teu altar as nossas vidas como sacrifício vivo, Senhor. Senhor, o Senhor sabe o coração de cada um. O Senhor conhece as dificuldades de cada um, Pai, as lutas, aquilo que cada um não consegue vencer. Mas, Senhor, quando nós nos achamos fracos, aí é que nós somos fortes, porque nós estamos totalmente dependentes do Senhor. Então, Jesus, vem nessa manhã, olha para aqueles que estão aqui com o coração quebrantado e contrito. E como diz na Tua palavra, o Senhor não despreza aquele que se achega a Ti com o coração quebrantado e contrito. E muda essa situação, Jesus. Muda essa situação que cada um está entregando nas Tuas mãos. Dá força para vencer, Jesus. Opera, Senhor, o sobrenatural. Faz uma transformação na nossa mente, Senhor, na nossa maneira de pensar, de agir, Jesus. Nós queremos ser como o Teu Filho, Jesus. Queremos ser como o Senhor é. O Senhor é o nosso alvo, Jesus. Nos ajuda, nos esforça. Derrama ânimo sobre nós, Senhor. Que aqueles que se sentem fracos, cansados, possam ter suas forças renovadas e possam subir como águias, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, obrigada porque o Senhor é um Deus fiel e o Senhor nos ama. E eu sei que o Senhor está pegando pessoas aqui hoje pela mão e está ajudando na jornada, porque o Senhor não quer que ninguém pare no meio do caminho, Jesus, mas o Senhor quer que todos nós alcancemos o alvo, alcancemos lá o fim da carreira, Jesus, e tenhamos uma vida eterna contigo. Transforma-nos, Senhor, transforma-nos, Pai, transforma a nossa vida, Jesus. Aleluia, Senhor. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim Teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim Teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti, porque tudo que há dentro de mim
necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Você pode aplaudir o Senhor? Renova-nos, Jesus. Renova-nos, Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Você pode se assentar, passar alguns avisos. Vocês perceberam que todo domingo vai ser uma paulada. Você vai sair aqui meio atordoado, né? Passou um domingo, passou outro. Não espere que com a Ju vai melhorar alguma coisinha não, porque Deus quer dar uma marretada na gente. Amém? Vamos aos nossos avisos. Gente, dia 20/3, próximo domingo, convide a mulherada, convide seus familiares, seus amigos. Será a Ju Gomes. Quem conhece a Ju aqui? Ela deve estar assistindo a gente, né? Será um privilégio ouvir a Ju falar aí das coisas de Deus. Então, não esqueça, dia 20/3, às 10 horas da manhã, aqui na igreja, nosso culto de domingo. Vigília posicionado. Gente, esse é o tema do nosso ano e a gente vai bater na tecla o tempo todo. Nós precisamos nos posicionar. E eu falo como profissional, como cristão, como igreja, nós precisamos ter a nossa relevância no nosso bairro, na nossa sociedade. E para isso a gente precisa se posicionar em Deus. Nada como uma vigília para a gente se posicionar, né? Nada como um momento ali na presença de Deus que a gente vai estar ali buscando e de ouvidos atentos ao que Deus quer fazer com a gente. Então vai ser no dia 25 de março, sexta-feira, a partir das 10, já como eu falei no domingo passado, chegue às 9h30 para a gente bater um papo, porque 10 horas a gente começa a vigília. Amém? Convide quem você quiser. Amém? Para os jovens, aviso aos jovens, estão convocados para o dia 19 de março, Pequena Família, às 19 horas. A gente vai passar as informações no grupo dos jovens, mas já tem uma casa aí preparada, legal, grande. Vai caber umas 30 pessoas ali. Vai ser um momento tremendo na vida dos jovens, né? E quando eu falo jovem, eu me incluo também, 35 anos. Estamos aí. Lembrando também do nosso culto do dia 2 de abril, 19 horas, culto intenso aqui na igreja. A gente está preparando um negócio muito legal, né não? Vai ser bênção e você pode convidar quem você quiser aí, jovem, convida quem você quiser para participar desse momento que vai ser intenso na presença do Senhor, amém? E é isso, lembrando, tem a reunião de oração, né? Às 8 horas, às terças-feiras. Então, quem puder participar, participe, porque tem sido uma bênção. Momento de choro, momento de intercessão, momento em que a gente ouve um pouco da palavra do Senhor e tem sido maravilhoso. Amém? Queria chamar o pastor Cláudio para dar a bênção. Mais um, não posso esquecer. Gente, na Páscoa nós vamos fazer uma peça, né, que chama Jerusa News. Glória a Deus, nada. Fazer uma peça aqui da Páscoa, Jerusa News é o nome da peça. Vai ser um momento muito legal. E quem quiser participar, dá o seu nome para mim, ou para a Luísa, ou para a Rose, ou para o Arthur, pra gente, porque a gente vai estar planejando tudo isso aí. A gente precisa, numa média, aí, umas 10 pessoas. Amém? Vai ser muito legal, vai ser tremendo. E participe se você quiser. Amém? Glória a Deus. Amém. Nós tivemos aqui a palavra de Deus hoje, trazida pela Sandra, né? Transformar carne em espírito é transformar chumbo em ouro, né? Transformar o corpo
humano normal em corpo glorioso é transformar chumbo em ouro. E transformar o mal no bem é tão difícil quanto transformar chumbo em ouro. Não é verdade? É difícil. Glória a Deus. Imagina transformar o coração do Putin num coração bom. É transformar chumbo em ouro. Aleluia. Então, estejamos orando para que Deus mova, né, o nosso coração a fazer isso, porque 2/3 da humanidade são chumbo. E 1/3 supõe-se que seja ouro. Mas a gente não tem certeza, porque no meio do ouro pode ter também muito chumbo. Amém? Então nós temos que pedir a Deus que nos capacite para que a gente possa transformar chumbo em ouro a cada dia, pregando a palavra dele. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Temos um visitante, né? Primeira vez? É o Fabinho. Glória a Deus. O Júlio falou, é um visitante aí do lado do Almir. Agora que o Fabinho cresceu muito, mas eu vi ele, eu fui na casa dele outro dia, eu vi. Só que de máscara me enganou agora, não deu. Bem-vindo, Fabinho. Faz tempo que ele não vinha, né? Então, bem-vindo, que Deus abençoe o Fabinho aí. Que ele possa estar aqui conosco sempre, né? O Almir, o Fabinho, glória a Deus. Deus esteja abençoando a vida dele. Mas tem um visitante conosco hoje, né? Só os nossos aqui. Então vamos ficar de pé para a gente receber a bênção, orar, agradecer a Deus, né? E nos despedir com a paz de Jesus Cristo. Amém. Senhor, obrigado mais uma vez pela tua palavra, obrigado por tudo que o Senhor disse ao nosso coração nesta noite, obrigado pela vida da Sandra que trouxe a palavra, abençoa a Juliana que vai trazer a palavra no domingo também, Senhor, que ela seja cheia da tua sabedoria, da tua graça, do teu Espírito. Abençoa cada um de nós, nos prepara para sempre que ouvirmos também, Pai, estamos prontos para ser transformados a cada dia. Que o Senhor esteja abençoando as nossas vidas e nos usando, Pai, durante a semana e todos os dias da nossa vida, para estarmos tentando pelo menos transformar o chumbo em ouro, para que o reino do céu seja engrandecido a cada dia entre nós. Obrigado por tudo, Pai. Que a graça infinita de Deus Pai Todo-Poderoso, que o amor eterno de Jesus Cristo, o nosso Salvador, que as infinitas consolações do Santo Espírito de Deus seja sobre todos nós, hoje e sempre, aqui e onde houver cristãos em todo o mundo, assim seja, Pai. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Despeça-se do teu irmão com a paz de Jesus Cristo. Aleluia. Amém.